Ei. Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de convidar a se colocar de pé. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus por estarmos aqui. Nós louvamos a Deus pelo dia de hoje. Amém? E eu gostaria de te convidar a agradecer ao Senhor nessa manhã, a ter um coração grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor é presente, até aqui o Senhor é conosco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora, e você com toda a liberdade, você está na sua casa, você levantasse a sua voz aí onde você está, e você agradecesse ao Senhor, por poder estar aqui, pela semana que nós tivemos, por perceber o cuidado do Senhor em todos os momentos, para com as nossas vidas, para com cada um de nós. Eu gostaria que nós fizéssemos isso nesse momento. Pai, muito obrigado, Jesus. Pai, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Jesus, por ter esse privilégio, por ter essa dádiva de ter essa oportunidade, essa condição de estar aqui na sua presença. Isso é graça do Senhor para com cada um de nós, isso é cuidado do Senhor para com cada um de nós, e nós fazemos menção disso nessa hora, nós reconhecemos isso nessa hora, Pai. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado, Jesus, muito obrigado porque nada nós temos falta, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que cuida de cada um de nós, e nessa manhã nós queremos te adorar, e nessa manhã nós queremos engrandecer o seu nome. Nessa manhã nós com louvores, com ação de graça, nós queremos reconhecer a sua bondade, o seu amor, Pai. Oh, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor é bom. Aplauda Ele que Ele é digno.
Aleluia, Jesus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
O nosso coração transborda de gratidão, Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Jesus, a Ti toda a glória, a Ti toda a honra, todo o louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória.
porque ela é só tua. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Levante a sua voz e engrandeça o nome do Senhor. Renda a Ele toda a glória. Levante a sua voz aí e reconheça quem Ele é. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Só o Senhor é digno de todo louvor. Toda a glória, Jesus. Obrigado, Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Aplauda aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. A Ele todo louvor. Eu gostaria que você se assentasse por um minuto. Nós não tínhamos planejado isso, mas eu gostaria de fazer isso nessa hora. Eu fiquei com uma mensagem no meu coração esse ano. Talvez eu não te veja isso. Talvez eu não vou te ver outras vezes até o final do ano. Nós não sabemos como vai ser a nossa programação para os 2 finais de semana frequentes. Então, para não perder a oportunidade, eu quero fazer isso nessa hora. Eu fiquei com uma mensagem no meu coração esse ano. Eu não sei que época que foi, mas talvez eu tenha falado isso para os irmãos. Há algumas certezas na caminhada da vida, e uma delas essa é uma das coisas que ficou no meu coração essa semana, que é impossível estarmos só. É impossível estar só. Tiago, mas por que você está falando isso? Porque Jesus prometeu isso. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Então é impossível estarmos só. E você vai concordar comigo uma coisa.
Quando você se depara com a situação difícil, com um problema, com o inesperado, na maioria das vezes você se sente só. Você se depara com a situação que você não esperava, aí naquele momento ali você se sente só. Mas você vai concordar comigo, aí você vai entender a mensagem que está no meu coração esse ano, que quando você olha para trás, vamos olhar lá para setembro, vamos olhar para julho, vamos olhar para março, vamos olhar para fevereiro. Existe a possibilidade de você olhar para trás e achar que você estava só? Todas as vezes que eu olho para o dia anterior, eu tenho a convicção de que ali Deus estava comigo. É impossível olhar para o dia anterior e falar assim, nossa, ali Deus não estava comigo. Naquele dia Deus não estava comigo. Essa é uma certeza que paira. É uma certeza que está no meu coração. De que em todos os momentos Deus está comigo. Mesmo que a hora que eu estou num problema ali, eu me sinto só. Eu não estou. Eu que não estou conseguindo enxergar Deus comigo. Mas Ele está. E eu vivi isso, eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado e percebido isso durante esse ano. E eu gostaria de fazer isso. Eu tirei alguns minutos para poder agradecer a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque todos os momentos que eu olho na minha vida, eu percebo que ali o Senhor está comigo. O Senhor cuida de mim, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado da minha vida. E em várias vezes, em circunstâncias, eu falei, nossa, que situação difícil para mim. Aí passou um dia, passou 2 dias, eu falei, nossa, olha lá, Deus está comigo. Deus estava comigo naquele momento difícil. Então nós não estamos sós, meu irmão. Em momento algum nós estamos só. Jesus está conosco. E essa semana, eu acho essa semana passada, aconteceu algo interessante. Eu quero dar um testemunho nisso. O Luca, ele está mudando, ele está naquela idade onde muda de escola. E ainda, ou não sei, nós não temos condições de pagar uma escola particular para ele estudar. Então a Gisele e eu, a gente ficou apreensivo, porque o bairro que a gente mora, algumas escolas ali não são de uma boa referência. Talvez por fama, não sei, mas a nossa intenção é que ele fosse para uma outra escola. E a gente ficou apreensivo. A gente ficou na torcida para que ele fosse para uma escola melhor, vamos dizer assim. E o Luca é uma criança normal, uma criança que faz arte. Mas ele tem uma virtude que ele é muito estudioso. Ele, na época da pandemia, ele levantou todos os dias, pegava o caderno dele, pegava o celular, todos os dias. Até mesmo às vezes situações que a gente não tinha possibilidade dele acompanhar a aula, ele fez a aula. E quando foi nessa semana, acho que foi numa semana, ele precisava ir lá para saber que escola que ele foi, que ele ia estudar. Quinta-feira. E a gente ficou surpreso que ele vai ter a oportunidade de estudar no, acho que Desidério, que é uma escola que a gente não imaginava, mas foi uma escola muito boa. E eu brinquei com ele, eu falei para ele, ó, tá vendo? Isso aí é resultado do seu esforço. Quando você acordava de manhã, quando você se dedicava, você está colhendo isso. Ah, mas e as outras crianças que foram para outras escolas? Ele buscou essa possibilidade, ele buscou essa oportunidade de estudar numa escola boa. Talvez as outras crianças não se atentaram ainda para isso. E ele, graças a Deus, ele
já está preocupado em estudar numa escola boa. Então eu fiquei feliz, percebi que Deus percebe o esforço, a intenção do nosso coração, de aprender, de escolher um caminho diferente daquele caminho que os outros estão escolhendo. Então eu quero agradecer a Deus por isso também. Amém, meus irmãos? E eu não sei se alguém quer fazer algo parecido aqui. Se você quiser falar um pouco de como que foi o seu ano, isso não está nada planejado, mas se você quiser dar um testemunho, você tem alguns minutos para poder fazer isso nessa manhã. Amém? Quem quiser aqui pode vir aqui. Ei, som. Antes de darmos sequência nesse momento de gratidão, eu gostaria que a gente ficasse de pé, a gente fizesse uma oração. E eu acho que é uma oração e também um testemunho, né? A irmã Eva pediu oração para o seu parente. Não entendi. Para eu ficar aqui? Tá. A irmã Eva falou que seu parente está... Maurílio? O Maurílio... É primo, né, irmã? Primo da irmã Maurílio estava no hospital, estava entubado, né? Acho que era isso, não sei. Não estava muito bem e ela já disse que ele já está melhor, já tirou uns aparelhos lá. Pode vir aqui, irmã, então, vamos aleluia, já estamos nessa graça aqui. A irmã já explica direitinho. Se a irmã tiver com vergonha, eu entrevisto a irmã. Aqui é a irmã Eva, às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha de pegar. Quer pegar ou quer que eu entrevisto? Então tá bom. É Maurílio, né, irmã? Como é que está a situação dele agora? Maurílio, ele fez uma bariátrica e ele precisou ser internado novamente às pressas, porque ele começou a sentir muita falta de ar. Mas os médicos internou ele para fazer outra cirurgia urgente, e ele fez outra cirurgia. Eles achavam que o intestino estava perfurado, ou que ele estava com a trombose no pulmão, mas não era nada disso. O grampo tinha rompido e derramou líquido. Aí ele ficou com infecção generalizada, e eu pedi para os irmãos oração por ele, e creio que os irmãos orou, e tem bastante gente orando pelo meu primo. Nós fomos primos criados juntos, como se fosse irmão. E ele agora... ele está no UTI, eu fui lá ver ele ontem. Honra e glória do nosso bom Deus. Antes de ontem, o médico falou que não tinha muita esperança, que ele precisava reagir. Aí ele foi para a hemodiálise. E glória a Deus, ontem nós fomos lá, ele já está fazendo xixi. Está tirando as medicações dele. Já tirou 3 aparelhos. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. E eu peço aos irmãos para continuar orando pelo Maurílio, porque ele tem muita vontade de viver. Ele ama muito os netos, a família, a esposa, os filhos, ficam o tempo inteiro indo. São 3 horários de visita. E Deus está lá. E hoje, a nora dele foi lá e disse que ele apertou a mão dela. Cada dia uma notícia melhor. Deus é maravilhoso. Amém. Pode ir. Obrigado. Amém. Então nós vamos orar
pelo Maurílio, já temos notícias de melhoras e vamos continuar orando, amém? Pedir o Josias fazer esse clamor aqui, essa oração, que é um misto de gratidão com petição, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Maurílio, ó Deus. Meu Deus, o Senhor sabe a situação difícil que ele se encontra e os riscos ainda que é possível que ele possa passar. Mas, meu Deus, nós cremos que o Deus que está levantando o Maurílio, Ele é poderoso para completar essa obra. E nós pedimos que o Senhor, ó Pai, trabalhe, ó Pai, com graça sobre a vida do Maurílio, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor restabeleça a saúde dele. Nós sabemos que o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor da cura. E nós não clamamos ao outro, ó Pai, acima da medicação, acima dos médicos, nós confiamos no Senhor e na sua mão, ó Deus. Oh, meu Deus, a sua palavra diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livrem, ó Deus. Meu Deus, que esse momento que o Maurílio tem passado, ó Pai, venha causar um efeito, ó Pai, de salvação e de libertação sobre a vida dele, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que ele possa ver a tua mão, ó Pai, ter uma experiência com o Senhor, ó Deus. Nós sabemos de um Deus que está acima de todo tipo de dor e sofrimento, e nós pedimos que sobre tudo isso, ó Deus, a sua mão o resgate, a sua mão o livre, a sua mão o salve e a sua mão o sare, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor mesmo um dia se apresentou à nação de Israel e disse: eu sou o Senhor que vos sara. Então nós neste momento nós tomamos posse, sabendo que o Senhor é o Deus que sara, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Tem mais alguém aqui que quer dar uma palavra, quer ser entrevistado? Tá, às vezes a pessoa quer ser entrevistada. Eu tinha falado já com o Renan, pode ser agora já, Renan. O irmão Renan está aqui no nosso meio, está com uma cara bem feliz. Amém. Valeu. E aí, gente? Tudo bem? Das últimas 3 ou 4 vezes que eu peguei esse microfone aqui, eu chorei, né? Todo mundo sabe da situação, né? Todo mundo sabe o que se passou com a Helena, o que se passa com a Helena. Para quem não sabe, a Helena nasceu com câncer no fígado, né? E está com 10 meses de vida hoje. A gente veio lutando desde o primeiro dia de vida com ela, né? Para combater esse câncer aí. E foi como o Thiago falou, vou pegar um gancho no que ele falou. Que às vezes a gente pensa que está sozinho, realmente. Eu vi meu mundo cair ali o dia mais feliz da minha vida foi o mais triste ao mesmo tempo, né? Quando a gente viu que tinha algo estranho com a nossa neném. E aí às vezes a gente pensa que está sozinho. E ele é uma das pessoas de fora da nossa família que mais sabe da história. Então assim, eu estou aqui bem suspeito de falar quando eu digo que Deus cuida. E cuida em cada detalhe, com certeza. Bom, vamos resumir a história aí, vamos pular pro mais importante. A gente fez todo o tratamento da Helena com quimioterapia, estava esperando o tempo de cirurgia, que seria o transplante de fígado, né? Esse tempo foi postergado um tempinho aí, mas é aquilo que a gente fala, Deus é um Deus de detalhes, então Ele sabe o tempo certo para tudo. A Helena fez o transplante. Quem doou foi a Patrícia, foi a mãe dela, né? Então eu tô com duas meninas operadas em casa, né? Lógico que elas não estão aqui, infelizmente, estão lá em São Paulo terminando o tratamento. Mas graças a Deus, saiu tudo bem, correu tudo bem. A Patrícia teve alta muito rápido do hospital, né? Coisa que a gente esperava um pouco mais também. A Helena, ela precisou fazer um acompanhamento dentro da UTI pediátrica.
surpreendeu todo mundo, né? Porque crianças que ficam aí de 7 a 10 dias na UTI, ela ficou 4, né? Se recuperou muito rápido, foi para o quarto. Teve um processo aí de começar a rejeição e tudo mais, só que era algo que os médicos já esperavam, né? Que o corpo comece a trabalhar para rejeitar aquele órgão novo. Então ela precisou fazer um processo que chama pulsoterapia. Foram 3 dias de alta dose de corticoide, mas ela reagiu também muito bem. E é como eu disse, Deus cuida e cuida em cada detalhe. Ele cuida dela desde o primeiro dia de vida, né? Eu e a mãe dela e o restante de vocês, nós só oramos, porque não tem outra coisa que fazer. E ela respondeu muito bem, os exames normalizaram todos. Ela teve alta quarta-feira do hospital, né? Então, assim, eu posso dizer, me arrisco dizer, e eu creio em nome de Jesus que é isso mesmo, que a Helena deixou de ter um câncer. Agora, o cuidado dela é de ser uma criança transplantada, né? Existe todo um cuidado por trás, todo um acompanhamento. A gente ainda vai fazer alguns exames para saber se existe algum resquício de célula cancerígena, e ela teria que tratar com quimioterapia. Mas eu creio em nome de Jesus que não vai ter necessidade nenhuma, que ela já está curada desse câncer. Não é um testemunho, tá? Eu só estou colocando aí vocês a par dos acontecimentos. O testemunho mesmo vai ser quando ela estiver aqui na frente com a gente. Tá bom? Então, assim, eu creio que ela vai ficar fazendo aí entre 40, no máximo, mais uns 60 dias aí de acompanhamento, que é exame todo dia, é ir em médico 2, 3 vezes na semana. Então elas têm que ficar lá em São Paulo ainda, infelizmente. Gostaria de estar lá com elas, mas eu tenho os compromissos para cá, né? Então, assim, é só para atualizar a igreja mesmo. Então, estou feliz com isso, glória a Deus, agradeço todo mundo que ajudou a gente, independente de que forma seja, mas que principalmente orou por nós, né? Porque é o que eu falo para todo mundo, é a oração que move o milagre. E a Helena é um milagre, logo, logo vocês vão ver ele aqui, tá bom? Fica com Deus. Glória a Deus. Eu imagino que nós estamos, desde quando Deus decidiu fazer o homem à sua imagem e semelhança, a gente tem que pensar num todo, né? Se você lembrar, Adão, ele foi feito o humano, como se o humano tivesse tudo ali em Adão. E quando Adão caiu, não foi Adão, foi todo o humano, toda a humanidade. Então, desde que Adão caiu, nós entramos num processo. Deus nos criou com vida plena, mas nós perdemos vida plena. E nós passamos a viver como um que não está vivendo, que ao viver está morrendo. Porque foi isso que Deus disse para Adão: no dia que você fizer isso, você vai morrer. E Adão passa a entrar num processo de morte. E quando Deus envia o seu Filho Jesus, esse processo é invertido. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida, eu vim para lhes dar vida. Em Jesus nós invertemos, Jesus inverte o processo. Ao invés do homem estar vivendo, morrendo, em Jesus o homem está da morte para a vida, então ele está vivendo. E esse processo custa como custa para a humanidade. E de alguma maneira, ou de todas as maneiras, eu imagino, que o plano de Deus e a ideia de Deus é ir nos tornando cada vez humanos melhores. Às vezes a gente não entende certas circunstâncias, e eu não imagino que Deus provoca circunstâncias todas, mas eu imagino que Deus usa todas as circunstâncias para um único fim: tornar aquele humano que estava num processo de morte a entrar num processo de vida. E essa vida vai dando os seus sinais. E nós vamos nos tornando cada vez mais humanos, de acordo com o coração que Deus planejou.
E esse dia que seremos um humano tal qual Ele planejou na sua plenitude, vai ser o dia em que a gente deixar esse corpo físico e ganharmos um corpo celeste. Aí então nós seremos aquele humano que Deus planejou desde antes de Adão. Eu creio que é isso. Então nós estamos vivendo aqui um grande processo. A gente nasceu no meio do processo. Adão nasceu no começo do processo. Num processo que seria de vida, ele verteu para um processo de morte. Jesus inverte o processo para a vida. E desde Jesus para cá, então, que é o segundo Adão, nós estamos vivendo um processo de morte para a vida. Então, você que tem Jesus no coração, que creu, que se entregou a Ele, você não está vivendo um processo de morte. Ainda que seja morte nesse corpo físico, um dia vai acontecer, mas já estamos vivendo um processo de morte para a vida. De morte para a vida. Então, nós estamos vivendo e não mais morrendo. Isso é estranho, porque às vezes quem ainda está morrendo parece que está vivendo mais. Porque tem muita gente que ainda não descobriu o processo de vida, parece que vive melhor do que quem já descobriu o processo de vida, quem já entrou no processo de vida. Mas aí que está, o processo de vida nos custa. É por isso que Jesus diz assim, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por causa de Cristo, que já inverteu o processo para a vida, esse então salvará. Então, é um pouco diferente. Então eu penso que essa situação que está vivendo a família do irmão Renan, não só ele, especialmente ele e a sua casa, mas tem os parentes mais perto, tem os parentes mais longe, tem os parentes que não estão tão perto, tem os amigos, tem os queridos, os irmãos, a igreja, todos os que de alguma forma o amam estão sofrendo com esse processo. E isso é um processo. Para quê? Para que de tudo isso, amado, para que de tudo isso, todos nós, como seres humanos, possamos ir aprendendo a nos tornar um humano cada vez melhor do que éramos. Eu tenho certeza que depois de um processo, quanto mais doloroso e mais difícil, mas se a gente for fiel, permanecer fiel, confiar em Deus, viver o processo e aprender com o processo, a gente sai do outro lado muito melhor do que entrou. Essa é a mentalidade da esperança. Essa é a mente da esperança. Então, quando uma coisa ruim nos acontece, não é para nos destruir, não é para acabar, não é para trazer a desesperança. Ao contrário, é para que nós possamos, em tudo, e nós não podemos esquecer que a humanidade, ela caiu. E nós estamos lidando com essa queda. Por isso, o sofrimento que acontece com qualquer pessoa, e tudo isso se torna então um grande processo que Deus usa, todas as circunstâncias, para nos tornar um ser cada vez mais parecido com o que Ele planejou desde o começo. Se a gente entende isso, a gente vive a nossa vida com menos dilema. Por mais que a gente sofra porque tem sentimentos, a nossa consciência adapta tudo isso para uma realidade. Deus está me tornando cada vez mais parecido com Jesus. O que é importante para que essa equação não dê errado? O que é importante para que essa equação funcione? A gente não se perca no meio do caminho e a gente não perca a nossa comunhão. Porque é a partir da comunhão com o Espírito de Deus, quando você lê a sua Bíblia com o coração, quando você faz a sua oração, quando você vai se rendendo, você vai então entrando nesse processo para sair do outro lado muito melhor do que entrou. O óleo disso tudo é o Espírito Santo. Você já foi lá na firma onde tem aquelas peças que demoram um tantão, 24 horas, 30 horas para ficar pronta? Então tem aqueles negócios que fica aquela... Eu já vi aquela peça que fica rodando, aí de vez em quando pinga as gotas de óleo ali, porque se não pingar o óleo, estraga. Então, óleo e vai mais, óleo de novo. A gente precisa funcionar no óleo. Mas só que depois de 30 horas, sei lá, você vai olhar aquela peça, ela ficou do jeito que o fabricante desejou. Ela ficou do jeito que o projetista desenhou.
porque ela suportou o processo. Se a gente pudesse conversar com aquela peça, no momento em que, imagina uma radial, uma furadeirona grande, a hora que ela encosta naquela peça bruta, que não está furada, mas ela tem que ficar com furo, a hora que ela encosta ali, aquele bico encostou e começou a rodar. Se você perguntasse para aquela peça naquela hora, ela ia falar, está doendo, está difícil, está esquentando. Ô, peraí, óleo, se não for óleo, não aguenta. Aí vai mais um tanto, já está demorando, não estou aguentando mais olhinho, às vezes dá uma paradinha, às vezes continua. Mas o objetivo daquela furadeira é fazer o furo na dimensão que o fabricante planejou. Quando ela não sentir mais dor, quando ela estiver pronta, você olha nela, aí ela vai encaixar numa outra peça que estava esperando ela lá. Olha que coisa maravilhosa. E se for uma peça de rosca, além de furar, tem um trem, como é que chama aquele trem que faz rosca? É macho? É o macho. Aí o macho entra lá naquele furo, vai fazer a rosca, tem que criar umas cavidades certinhas ali, e também vai doer, porque vai arrancar. Mas a hora que o macho fez a rosca certa, aí aquela peça entra lá e vem uma outra que encaixa certinho. Aí você fala assim, que coisa linda. Amado, Deus está fazendo uma obra linda, mas a gente só vai perceber isso quando uma peça encaixar na outra. Quando tudo ficar montado. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de ver um trem que não está pronto. Quando ele vai ficar pronto, eu tenho dificuldade. Só vejo quando está pronto, aí eu falo que está legal. Mas tem gente, o projetista, ele vê o trem tudo desgrenhado, ele já imagina a peça pronta. E aí, todo mundo está falando assim, meu Deus, mas que bagunça. O engenheiro está falando assim, não, fica tranquilo. Isso aqui é um processo. Essa peça aqui vai entrar aqui, aquela vai entrar lá, aquela vai entrar lá. Um dia, eu tenho um tio que era desenhista lá, projetista. E um dia ele cismou, e eu estava lá, eu era menino, ele cismou de desmontar a moto dele inteirinha. Desmontou tudo. E ele foi desenhando peça por peça. E fez uns papel, hoje é tudo no computador, mas naquela época tudo na mão. Ele foi desenhando e ele fez um papelzão assim grande, aquelas folhas grandes, em perspectiva explodida. Quem mexe com desenho sabe o que é a perspectiva explodida. Onde cada peça assim está, uma entrando na outra, com os tracinhos assim, é como se ele estivesse explicando para alguém como é que aquilo vai ser montado. E ele fez aquilo tudo. Aí a hora que você chegava lá e olhava aquele, esse cara está louco, mano. E nunca que ele vai conseguir montar isso de novo. Mas não vai. Era uma CG 82, eu lembro dela, até uma azulzinha. Lembra da tio Pedro? Ele fez isso daí, desmontou tudo. Aí daqui a pouco ele está de boa. Ele não estava preocupado não, desmontou tudo. Mas nunca vimos ele fazer isso. Desenhou, ficou lá. Não sei se deve ter os desenhos até hoje guardados de lembrança lá, eu acho. Aí ele foi lá montando de novo. A hora que você chegou lá, estava montado tudo de novo, certinho. Andou, rodou, não deu problema nenhum. Você sabe por quê? Porque a pessoa que tem a ideia do processo, ela não fica preocupada. Mas quem está de fora, meu Deus! Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus fazer o Adão, Deus já sabia como que ia ficar o Adão. Deus não está surpreso. A gente fica apavorado. Ai, meu Deus. Calma. Nós estamos vivendo como que em perspectiva explodida. Cada peça está num lugar. Mas cada vez que passa, cada dia que passa, Deus está montando esse negócio. E um dia vai ficar bom. Amém? Você pode dizer amém. Não importa o que você está passando, lembra disso. Um dia eu vou encaixar. E o dia que eu encaixar, vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Toda vez que eu via aquela motinha rodar, eu lembrava dela desmontada. Até hoje, que não saiu da minha cabeça, devia ter aqui uns, 12, 11 anos. Até hoje eu tenho a imagem daquela cena, daquela moto desmontada, daqueles coisa tudo assim. Quem faz isso? Só um cara apaixonado por isso aí. Nem que eu quisesse, não faria isso, nem que eu soubesse fazer, eu não ia fazer. O tempo que ele perdeu, mas ele fez.
Desenhou cada peça ali, irmão. Ficou bonito o negócio. Sabe, amado, Deus é apaixonado. Deus é apaixonado por cada pecinha, cara. Vou falar uma coisa para você, Deus te ama demais. Demais. Eu imagino que o meu tio, na hora que ele estava desenhando, ele desenhava, e sempre ficou bonito, ele desenhou tudo na mão assim. Eu imagino que cada traço daquilo ali tinha uma emoção ali dentro. Quem que vai fazer um negócio desse só para fazer? Alguma paixão tinha ali. Quem desenha sabe como é que é apaixonante desenhar. Você faz uns riscos daqui e de repente o trem fica bonito. Eu imagino que é só por isso que o Renan desenha. Não é mais ou menos assim, não? Quando você chegar no fim, a satisfação. Então, eu não desenho, então para mim nunca vai ficar bom, porque eu não manjo de desenho. Então eu vou ficar apavorado. Mas quem sabe o que está fazendo, amado, fica apaixonado por cada traço. Você já viu aquele cara que joga aquele negócio assim no quadro? Pá, pá, pá. Depois ele vai. Que loucura! Um dia um cara fez um trem desse, pá, 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 pá. Parecia nada, aí ele virou. Pã! Ah, o segredo estava na hora que ele virou. Quem já viu isso? Aquilo foi lindo demais. Mas quem está vendo e não sabe, o que esse cara está aprontando? Amado, às vezes eu fico falando assim, eu não sei o que Deus está aprontando, mas eu confio no fim. Eu confio que ele é um tremendo artista. E mais. Imagina, cada vez que aquele cara jogava a tinta na parede, cada pingo era uma emoção no coração dele. Porque ele sabia o significado de cada pingo, que parece que ele estava jogando a olho. Plá, plá. Depois você ia ver que cada pingo daquele, ele colocava num lugar. E ficou um negócio bonito. Amado, às vezes você está vivendo nesse mundo parecendo que é um pingo solto. Ah, o que eu estou fazendo aqui? Aqueles pingos, se você pudesse conversar com ele ia falar assim, eu sou só um pingo nesse papel branco. Mas a hora que o desenhista começa a fazer, aquele pingo ganha sentido. E mesmo quando ele fez o trem, que fala assim, não, mas fez, está pronto, mas está parecendo nada. Aí o cara vira assim, ele fez de cabeça para baixo. Meu irmão, não parece Deus? Deus está fazendo a obra dele e o mundo está de cabeça para baixo. Porque o homem caiu. A humanidade virou de cabeça para baixo. E Deus está desenhando tudo de cabeça para baixo. Eu falo assim, não estou entendendo nada. Ô irmão, mas vai ter um dia que Deus vai virar assim, ó. Pá. E o dia que Deus virar o quadro para cima, esse é um artista tremendo. Que ele fez toda a sua obra, ninguém entendeu, porque ele estava fazendo a sua obra perfeita de cabeça para baixo. O quadro estava de cabeça para baixo, mas o desenhista estava de cabeça para cima, muito consciente de tudo o que ele estava realizando. E no final ficou lindo. Deixa eu falar uma coisa, no final vai ficar lindo. Eu quero dizer uma coisa, fica fiel, porque você vai fazer parte da obra completa. Pode ser que você vai ser um pingo, mas aquele pingo vai ganhar sentido. Pode ser que você vai ser um risco estranho. Todo mundo te vê como um risco estranho. Mas quando virar aquele risco estranho, talvez vai ser o risco mais importante que tinha naquela obra. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus deu mais honra àquele que menos tinha. Então não tem desculpa para a gente desanimar. Se você sente que não é tão honrado, escuta uma coisa, Deus concede mais honra àquilo que menos tem. Tenha esperança. Amém, irmão? Tenha esperança. Esse é o artista, Deus, ou Deus artista, que está fazendo a nossa pintura. Eu quero que você pense assim, você faz parte de uma bela pintura do autor da vida. Não está completa. Como o irmão Renan que trouxe um boletim de um processo. Ele falou assim, isso aqui não é o testemunho, porque ainda o testemunho vai ser completo. É exatamente, você está num processo. E se Deus pudesse falar, Ele fala assim, ó, isso aqui é um boletim que eu estou falando aqui. O relatório é um boletim, não é do homem completo que eu estou fazendo. Mas o dia que Deus apresentar para os anjos, arcanjos, serafins, querubins e tudo que é ins, que tiver no planeta, seja lá como for, em todos os planetas, no céu, em todas as galáxias, em todos os céus, Ele apresentar assim, ó, esse aqui é a humanidade, o quadro lindo que eu fiz. Todos os anjos vão chorar de emoção e vão glorificar o Pai,
por causa da obra linda que Ele está fazendo. E você faz parte dessa obra linda que Deus está realizando. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Vale a pena cada choro, vale a pena cada lágrima, vale a pena cada joelho dobrado, cada oração. Todo o sofrimento que você está passando aí faz parte do que Deus está realizando de cabeça para baixo. Por isso que fica difícil de entender. Mas quem entende de desenho sabe o que está acontecendo. Confia. Agora eu tenho certeza que quando eu ver de novo alguém fazer aquilo, eu vou ficar esperando o final, porque eu já sei que não é loucura. Eu sei que é o artista que é fora de toda a compreensão. Deus é um artista fora de qualquer compreensão. Se Ele fez um homem ter a capacidade de fazer aquele quadro, imagina o cara que fez. Eu fico pensando assim, se aquele homem fez aquele quadro daquele jeito, imagina aquele que fez o homem para fazer aquele quadro daquele jeito. Aquele que fez o homem, fez você também. Amém, querido? Isso é maravilhoso demais, isso é esperança demais para nós. Tem mais alguém que gostaria de dar uma palavra, falar um testemunho, dar um boletim, dar um parecer, ser entrevistado? Tem ou não tem? 1, 2, 3. Não tem. Está conosco o tio João e a sua esposa. Qual que é o nome da esposa? Márcia. A Márcia, a esposa do tio João. O tio João está ali, desse meu lado esquerdo ali. Um prazer enorme tê-los aqui, viu? Deus abençoe, a casa é nossa. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu teria que falar mais algo. Eu acho que é isso. Depois a Simone tem um recado para nós no final. Agora são 10 horas, é isso? É? Rapaz, eu achei que já estava quase acabando, em 10 horas ainda. Aleluia. Eu quero lembrar os irmãos que contribuem. Não se esqueça de contribuir. Nós temos um Pix. Eu vou até colocar aqui também coloca aqui para mim, fazendo um favor. Se você trouxe a sua contribuição, não vou impedir que você. Tem muita gente que contribui pelo banco, pelo Pix. Se você quiser fazer isso agora, também pode fazer. Se você fizer depois, também pode fazer. Se você tiver a sua contribuição agora, também pode fazer. Está aí, fica livre. Eu gostaria que a gente ficasse de pé, fizesse uma oração para nos lembrar da bondade de Deus, para nos lembrar que Ele está fazendo uma grande obra e você faz parte dela e eu também, e para nos lembrar que toda a oferta, eu quero dizer até para você assim, olha, mais importante de você dar uma oferta é você ser uma oferta. Isso pode trazer, se alguém tiver para contribuir, já pode ir trazendo. Independente de você dar uma oferta, ou além de dar uma oferta, seja você uma oferta. Eu vi um pregador falando assim, quando você vai para a igreja, você vai para a igreja esperando receber, ou você vai para a igreja pronto para oferecer? Pronto para oferecer. Oferecer você. Oferecer você. Oferecer a sua força. Oferecer a sua inteligência. Oferecer a sua capacidade. Oferecer o seu tempo. Oferecer o seu dinheiro também. Oferecer o seu carro. Não dar o carro para os outros, mas colocar o seu carro a serviço. Aqui nós nunca vamos pedir o seu carro. Faça uma oferta do seu carro, Deus vai te dar 3 carros. Não acredito nisso não. Deus até pode fazer, mas não é essa a nossa mensagem. A nossa mensagem é assim, coloque o seu carro a serviço do reino de Deus. E o seu carro a serviço do reino de Deus é quando o seu carro serve outras pessoas. Vou falar uma coisa para você antes da gente orar. Quando o apóstolo Paulo fala para nós assim, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que esse é o vosso culto racional, esse é o culto que a gente está entendendo que está fazendo, esse é o culto legítimo, porque houve um tempo em que o culto era como se fosse uma sombra das coisas que seriam, mas era como se fosse uma figura, uma sombra. Aí o Paulo fala assim, agora não é mais sombra, agora o culto é legítimo, é racional, é legítimo, você precisa entender o que você está fazendo. Não é só lá obedecer, mas é compreender o que você está fazendo. Esse é o culto racional, é o culto que você legitima o que está fazendo.
Ele fala assim, para a gente fazer isso e nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Deus não precisa que você faça nenhum sacrifício para Ele. O sacrifício que Deus exigiu, o sacrifício que Deus aceitou, foi o de Jesus Cristo na cruz, o sangue derramado, a vida dele. Esse sim, Deus aceitou. O culto a Deus foi aquele sacrifício perfeito, esse Deus aceitou. Agora, em Cristo, todo o nosso sacrifício não é mais um sacrifício para Deus, mas é um sacrifício em Cristo para aquele que precisa. A igreja precisa? Amém, estou aqui com o meu dinheiro, estou aqui com o meu carro, estou aqui com a minha vida, estou aqui com o meu pensamento, estou aqui com as minhas emoções, conta comigo, estamos juntos, isso é igreja. Se eu posso ajudar um irmão, está aqui meu irmão, conta comigo. O nosso sacrifício, vou dizer uma coisa para você, o único sentido que faz você trazer a oferta aqui, é porque essa oferta tem um endereço de necessidade. Não é para a gente construir um trem e ficar rico, é por causa de necessidade. Toda necessidade é uma oportunidade do seu sacrifício resolver aquele buraco aberto. É isso que é o culto racional. É isso que é o culto racional. Eu já falei aqui e vou voltar a repetir. O meu sonho é um dia falar assim, irmãos, não precisa trazer mais nada. Mais nada. Resolve a vida de alguém, porque aqui já está pleno, nós já estamos até, daqui já está saindo para fora, porque a gente já está abastecido demais, que nem disse Moisés, gente, pode parar porque já deu, essa é a minha vontade, o meu desejo, falar, vamos parar porque já deu, porque o sentido do culto é esse. Então assim, não dá para falar isso agora, para que já deu, senão não é para tudo, mas o meu sonho é um dia falar, seu irmão, dá uma maneirada aí, se você, esse mês já deu, se você não deu, não precisa dar mais não, dá para alguém aí, porque aqui já deu. Esse é o desejo, porque esse é o sentido do culto racional, você vai encher lacunas, completar lacunas, e não é ficar enriquecendo, mas é completar lacunas. Se aqui tem lacuna, a gente completa, se ali tem lacuna, a gente completa, porque o sacrifício a Deus, que é o culto racional, é esse sacrifício onde a gente transborda numa necessidade, e aquela necessidade já não é mais necessidade. Pai, nós queremos adorar o Senhor com sentido, de uma forma que legitime aquilo que a gente está entendendo da Tua Palavra. E eu sei, Pai, que quando a gente faz isso, não é uma barganha, não é um jeito de receber mais, mas eu sei que o Seu coração de bondade e amor, e de planos, quando o Senhor vê a gente sendo generoso assim, o Senhor aumenta a nossa capacidade de ser generoso, para que nós possamos continuar e aumentar até a nossa capacidade de completar lacunas abertas. Então eu venho pedir ao Senhor sabedoria, eu venho pedir para o Senhor graça, eu venho pedir ao Senhor que antes até de derramar semente, o Senhor abra o entendimento, para que essa semente não se transforme em outra coisa, para que essa semente não se transforme em grãos, e nós passamos a acumular esses grãos para nós, porque ninguém acumula semente a gente tem que plantar, semente a gente tem que plantar, semente a gente tem que plantar, e o nosso desejo, Pai, é que o Senhor abra o nosso entendimento, para que tudo que for, tudo que nós administrarmos, nós possamos discernir as sementes, e não transformar tudo em grãos, porque o grão vai para o celeiro e me enriquece, mas as sementes são esparramadas na terra e dão fruto. Pai, transforma assim o nosso entendimento, na verdade renova assim o nosso entendimento, a fim de que nós sejamos transformados em plantadores de sementes, para que as lacunas que ainda estão, possam ser preenchidas. Se alguma lacuna entre nós, peço ao Senhor, capacite a sementeira, capacite a sementeira. Às vezes nós vamos passar necessidade, para que uma semente chegue ali e dê fruto.
Meu Pai, que se alguém estiver aqui passando uma necessidade, meu Pai, que isso não seja motivo de vergonha, mas que seja motivo de uma semente chegar ali para frutificar. Nós te pedimos assim, Pai, e nos dê essa sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe abundantemente cada lar aqui, cada família, cada indivíduo, cada irmão, cada membro do seu corpo, para que sejamos de fato uma semente, para que plantemos muitas sementes que saírem de nós e que elas deem fruto, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. O João, ele começou a falar de Jesus e confundiram ele com o Cristo. E foram perguntar para ele. Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Mas se você não é o Cristo, então por que você está batizando? Porque havia esse entendimento de que o Cristo iria iniciar uma nova era. E o batismo é o passo para uma nova etapa. O batismo é também a adesão de um novo processo. Ora, se você está falando, está chamando, convidando as pessoas a batizar, provavelmente você é o Cristo. Ele disse: não, eu não sou. Eu sou aquele que dá testemunho do Cristo. E aí ele testemunha como é que ele se encontrou com o Cristo, como é que ele viu a pomba descer no Cristo. E aquele que o chamou para dar testemunho do Cristo, evidenciou o Cristo, descendo sobre o Cristo uma pomba. E ele disse assim: esse é o Cristo. Então ele está falando, testemunhando, e aí depois no outro dia Jesus passa e ele fala assim: esse é o Cristo. O que está de significado nessa expressão? Esse é o Cristo. Para nós, que viemos muitos anos depois de Abraão, bastante tempo, né? Nós podemos nos perder dessa mensagem. Por isso a meditação e a reflexão. Mas para quem viveu de Abraão, toda aquela celeuma, até Jesus, quando João Batista falou: esse é o Cristo, aquelas pessoas saberiam o que significa. É como a gente tentar explicar para um gringo que nunca esteve no Brasil o que é uma feijoada, o que é um samba, o que é o... Ele não vai entender, porque ele não tem essa cultura, nunca viu. Você vai ter que explicar para ele. Mas quando você está num lugar qualquer e alguém fala assim: está tocando um samba, você não precisa nem ouvir. Você já sabe o que significa o samba. Olha, estão fazendo um churrasco. Você nem ouviu, mas se você estiver com fome, você sente até o cheiro da carne. Porque você sabe o que é um churrasco. Então, quando João Batista fala assim: esse é o Cristo, ele já sentiu o cheiro do Cristo, porque ele sabia que era o Cristo. Muito tempo passou, infelizmente, a maioria deles não reconheceram naquele que João apontou como sendo o Cristo, eles não reconheceram como Cristo. Por quê, amado? Reconhecer aquele homem como Cristo significaria para eles abrir mão de tudo que até então eles vinham fazendo. Eles já tinham decidido para si como é que era a fé, como é que era a tradição. Eles já tinham planejado para si mesmo como é que as coisas aconteceriam. E agora chegou o Cristo. E o Cristo, ele não foi lá no templo conversar com o sacerdote. Imagina uma coisa: se Jesus vai lá no templo, procura o sumo sacerdote, conversa com ele, explica para ele, fala com ele,
combina com ele, com certeza, haveria ali um negócio, e Jesus não seria perseguido, Jesus não seria maltratado, Jesus não seria traído, Jesus seria o Cristo aceito por todos. Por quê? Porque ele foi lá aonde estava a elite, o sacerdote, os fariseus, os saduceus, toda aquela turma que comandava a religião, combinando ali, todo mundo aceita. Mas Jesus não, Jesus foi ser batizado por João Batista. João Batista que anunciou e apontou quem é o Cristo. Não foi Anás, não foi Caifás. Em outras palavras, o Cristo nada teve a ver com a estrutura religiosa. O Cristo nada teve a ver com o padrão de Anás e Caifás. É isso que é o problema. Por quê? Porque, amado, quando alguém não está vinculado com os nossos processos, nós não sabemos o que ele pode dizer. Porque ele não tem vínculo com a gente. Se ele é o Cristo, ele é mais que nós. Mas se ele não está vinculado com nós, o que ele falar, a gente tem que aceitar. E sabe lá o que ele vai dizer. Porque, amado, se você está envolvido num esquema, alguém vai te dar dinheiro para você fazer parte do esquema, para você não furar o esquema, para você participar do jogo. Mas se você não aceita, se você não prende, desculpa a expressão, se você não prende o rabo ali, você está livre para falar o que quer. Você está livre para andar como quer. Você está livre para dizer o que tiver que dizer, sem nenhum vínculo com aquela estrutura. Então, quando o sumo sacerdote percebeu que o ministério de Jesus estava crescendo sem vínculo com eles, esse é o problema. Nós vamos ter que abater esse cara. Todo mundo já está seguindo ele. E Jesus foi batizado com João, e ele começou o seu ministério num lugar em que ninguém começaria. Ele não foi procurar o holofote lá da Judéia. Ele foi lá para o Carcanhar, lá para o Cafarnaum. Quase aonde os judeus não eram reconhecidos como judeu. E quando o seu ministério vem crescendo de lá para cá, chega a notícia aqui. Chega a notícia aonde eles desejavam que, antes de qualquer coisa, Jesus passasse por ali primeiro, para dar uma carimbada, dar um aval no ministério. Não. O ministério de Jesus não teve nada a ver com eles. E aí começou a grande celeuma. Então, quando João Batista aponta, esse é o Cristo, isso tem um impacto poderoso em toda aquela sociedade. Mas um impacto poderoso que bate contra o poder. É um impacto poderoso que bate contra a religião. Porque ele não foi se vincular a César, ele não foi se vincular a Anás e Caifás. Ele não foi se vincular a Pilatos. Não, ele foi ser batizado por João Batista. João Batista que o apresentou. E quem era João Batista? Um profeta que não era reconhecido. O povo reconhecia, mas as autoridades não. Porque João Batista também começou seu ministério no deserto. Ele não começou o seu ministério com a chancela dos poderosos, nem do poder político, nem do poder religioso. Ele disse assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. E esse aponta, esse é o Cristo. Quem estava esperando o Cristo, quem estava desejando o Cristo com entendimento, abraçou aquela ideia, ainda que não tivesse entendendo plenamente, abraçou o Cristo. Por quê? Porque estava esperando com entendimento, estava esperando o Cristo aparecer. E quando ele apareceu, muitos creram nele, mas a maioria não.
A maioria só o seguia por conta dos milagres que via. Mas aqueles judeus que creram nele, como diz João, a esses Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem todos creram, mas aos que creram, eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, porque ele é o Cristo. Então, o que está envolvido de significado em torno desse nome, Cristo, que na verdade não é um nome, é um título, é uma roupa que alguém veste, é uma característica, não é uma característica, é uma roupa que alguém veste, é um título, que se veste em alguém com as características do Cristo. E João está falando, esse que tem as características. E ele começa o seu ministério. Ele começa a pregar o reino de Deus. Ele começa a ensinar as coisas do seu Pai. E o seu ministério tem milagres. Tem milagres porque o Cristo faz milagres. Veja, não é que tem milagres porque tem gente doente. Tem milagres porque o Cristo opera milagres. Gente doente é uma lacuna aberta para que o Cristo preencha com vida, preencha com saúde. Mas não é porque tem doente que ele faz milagre. Ele faz milagre porque ele é o Cristo. Nós falamos aqui semana passada. Porque se a gente entender que Jesus faz milagre porque eu estou doente, então eu vou orar até Jesus fazer milagre, e se eu orar, jejuar, e não acontecer nada, eu vou ficar preocupado. Não, a mensagem do Cristo é o seguinte, ele fez o milagre, e muitos, porque isso era uma característica, isso era um apêndice, isso era uma vertente daquele que se chama Cristo. O Cristo faz milagres. Se ele não fizesse milagre, ele não era o Cristo. Mas qual que é a mensagem? Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Se ele fez, ele é o Cristo. Se ele não fez, ele é o Cristo. E o que isso significa? Significa que daqui para frente, se ele é o Cristo e eu creio, daqui para frente vale o que ele diz. Não é o que Anás e Caifás diz, não é o que César falou, não é o que Roma está querendo, mas vale o que ele diz. Essa é a ideia desde Abraão. Deus, quando chama Abraão, faz um povo para que desse povo saia o Cristo. E quando o Cristo vem, ele nos ensinará todas as coisas. Não foi isso que a mulher samaritana disse para Jesus? Quando Jesus troca uma ideia com a mulher samaritana, chega um momento que ela fala assim, sobre essas coisas, quando o Cristo vier, ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus disse assim, sou eu o sou, aquele que vos ensinará todas as coisas. Amado, ensinar todas as coisas, estabeleceu-se quem é que fala, estabeleceu-se a partir de quem tudo começa, a partir de quem tudo mantém, e a partir de quem tudo se realiza no fim. É Ele, o Cristo. E mais, o Cristo é aquele que é também o homem que o homem deve ser, num processo. Nós estamos num processo, como eu falei, e Cristo é o protótipo perfeito. Cristo é o padrão de tudo aquilo que Deus idealiza para o homem. Por isso Jesus é o Filho do homem, por isso Jesus ele nasce como homem. Jesus não é Deus aqui na terra, porque Deus ele sempre é. Ele vem na terra e nasce como homem, não é para mostrar que ele é Deus. Tem gente que acha que Jesus andou sobre o mar porque ele é Deus. Não. Tem gente que acha que Jesus fez milagres porque ele é Deus. Não é. Tem gente que acha que Jesus é poderoso, que falou para o mar parar porque ele é Deus. Não. Jesus fez milagre, falou para o mar parar e todos obedeceram, ele deu todos os comandos, porque o Deus se tornou homem, sendo ele Cristo. Não é porque ele é Deus, é porque ele é o Cristo. E Cristo, porque para ser Deus ele não precisava se tornar homem. Jesus é o homem que o homem tem que ser. Por isso que ele é o segundo Adão. Adão é o início de um processo.
pelo qual Deus queria que o homem fosse, e ele não foi. Ele virou de cabeça para baixo. Agora, Deus envia o seu Filho, por amor a todos nós, a fim de que nós vejamos nele o Cristo, a fim de que tudo que nós temos que aprender está no Cristo, a fim de que Ele nos ligue de volta com seu Pai, e Ele nos dê o seu Espírito justamente para que nós possamos ter esse acesso ao seu Pai, mas também para sermos da sua natureza. Então o Cristo é o homem que tem em si a natureza de Deus. E o apóstolo Pedro diz que nós também temos a semente divina. Quando? Quando Deus nos deu do seu Espírito. E Jesus, o Cristo, que concedeu. Então, o que Deus espera com a semente que Ele plantou? Ele espera que essa semente dê fruto e vai se parecendo com quem? Com Jesus. Com Jesus. Qual é o problema quando eu penso que Jesus é Deus e não o Cristo? Problema aí, de entendimento. Eu olho para Jesus como aquele que sempre está lá, que precisa vir cá, quando eu precisar, resolver o meu problema, porque eu sou fraco e ele é forte. É verdade? Não, é verdade. Só que a mensagem do Cristo não é essa. A mensagem do Cristo é que aquele que está lá se mudou para cá. E aquele que não estava cá em mim, agora está cá em mim, para que mim vá se tornando processualmente como ele é. Não foi essa a oração que ele fez para o seu pai? Que eles sejam um, Pai, assim como eu e tu somos um. Que eu neles esteja e eles estejam em mim, assim como eu estou em ti e tu está em mim, que eles estejam em nós e nós estejamos nele. Por isso ele nos deu o seu Espírito. Por isso nós temos a divina semente. Isso aconteceu em Jesus, quando ele nos concedeu o seu Espírito. Então o que Deus espera que essa semente em nós nos faça a semelhança do seu Filho Jesus. Isso significa que nós vamos sair por aí fazendo milagre? Não necessariamente. Mas significa que quem olhar para nós vai nos confundir com Jesus. No jeito de olhar, no jeito de falar, no jeito de tratar, no jeito de viver, no jeito de amar, no jeito de suportar, no jeito de perdoar, no jeito de se alegrar quando ninguém se alegra, no jeito de ter paz quando ninguém tem paz. Por quê? Porque a semente divina está em nós. E essa semente vai fazendo o seu papel, nos tornando a semelhança de Cristo. Não foi por outro motivo que o apóstolo Paulo disse que quem está no Espírito já não tem mais a ver com a lei. Porque quem está no Espírito, vive no Espírito, e do Espírito produz para o Espírito. O que a lei pode fazer? Contra alguém que vive no Espírito, que se assemelha com o Cristo. Então, Deus deseja que você e eu sejamos também um Cristo. Um Cristo. E para ser um Cristo, não basta a gente ser inteligente, não basta a gente estudar, não basta a gente vir à igreja, não basta a gente se esforçar, se empenhar, trabalhar. Para a gente ser um Cristo, basta que a gente tenha comunhão. A partir desse acesso que Jesus nos deu, nos concedendo o seu Espírito, nos conectando com o seu Pai.
é quando você chora diante de Deus, você não percebe. Mas é quando você vai diante de Deus com o coração sincero, verdadeiro, e você chora, às vezes nem fala, você chora. É ali que Deus coloca uma gotinha de Jesus no você, puf. E quando você volta, Deus coloca outras, pô. E se você for fiel nessa comunhão com Deus, Ele vai colocando Jesus no você, até que você vai amadurecendo Jesus. É por isso que no começo a gente dá umas bolas fora, mas depois a gente vai acertando o trilho e a gente vai se parecendo com Jesus. Tem muita coisa que a gente não aceitava, hoje a gente já pondera mais. Tem muita coisa que a gente era raivoso, hoje a gente já não é tão raivoso mais, porque cada vez que com a sua raiva você apresenta diante de Deus, Deus pinga uma gotinha de Cristo, aquela raiva perde a força. Cada vez que você fica nervoso e quer matar um, você vai lá em Deus. Deus não vai resolver o problema da raiva. Ele vai pingar uma gotinha de Jesus no você. E você vai se formatando a Cristo. Porque a gente pensa que a gente é bom. O problema é que eu sou nervoso. Não. O problema não é que eu sou nervoso. O problema é que eu sou ruim. E quando nervoso eu vou em Deus, Deus me pinga uma gotinha do bom. E aí eu fico um pouco melhor do que eu era. Aí eu acho que o meu problema é porque aquele cara, vizinho, não sei o quê. Não, não é. É porque eu sou ruim. E quando eu vou lá falar do vizinho com Deus, lá, Deus me pinga uma gotinha de Jesus. O vizinho continua ruim, mas o meu coração já não tem mais raiva dele. Porque eu estou me tornando parecido com Jesus. E assim a gente vai vivendo. Eu estou aflito, não sei o que eu faço, está tudo dando errado na minha vida, eu quero desistir, eu quero isso, quero aquilo. O que eu faço? Com toda essa minha verdade, eu me aproximo do meu Deus e choro, porque eu não tenho nem mais o que dizer, eu não sei nem mais o que pedir, mas eu choro com verdade. E Deus pinga mais Jesus no você. E você sem entender, mas se eu não estou mais angustiado daquele jeito, o que aconteceu? Eu até esqueci, porque Deus pingou mais uma gotinha de Jesus no você. Agora, se você não tem essa consciência, você vai ficar esperando sempre o vizinho melhorar, você vai ficar sempre esperando a bênção acontecer, você vai sempre ficar com aquele sentimento que nunca deu certo. Por quê? Porque você estava olhando não para a perspectiva em que Deus está te tornando cada vez mais parecido com Jesus. Você está olhando para o sucesso progressivo. Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus melhorou meu salário. Então Deus está me abençoando. Às vezes você não ganhou um carro, não tem um salário, não tem nada disso, mas toda vez que você vai com esse coração diante de Deus, Deus vai pingando em você cada vez mais Cristo. E aí você sem saber, sem perceber, sem saber como que eu estou... Você vai vendo que você já não é mais aquela pessoa que era, mesmo sem carro, mesmo sem salário, mesmo sem... E você vai percebendo e experimentando por fé aquilo que Deus vai destravando na sua vida e ao seu redor. E mesmo sem ter tudo aquilo que eu achava que tinha que ter, Deus está me sustentando. Eu ouvi os irmãos falar isso, o Tiago falou isso aqui em outras palavras. Eu olho para trás e vejo, Deus estava comigo lá. Não foi isso que ele falou? Eu não sabia como é que... Estava meio assim, de repente, aconteceu alguma coisa. Deus estava comigo lá. Deus estava comigo lá, mesmo quando estava tudo dando errado. E se eu vou a Deus, Ele vai me pingando gotinha de Jesus. E sabe o que acontece no fim, irmão? De uma grande bênção que acontece, a gente dá um testemunho. O nosso coração está cheio de gratidão. Não é porque está acontecendo uma cura. O nosso coração está cheio de gratidão por causa de todo o processo, de toda a experiência e por causa de tudo que eu estou me tornando no processo. Eu estou grato porque em nenhum momento eu estive só. Em todos os momentos, Deus estava pingando em mim um pouquinho mais de Jesus. Então, na perspectiva de Deus, está dando certo. Na perspectiva de Deus, só vai dar errado. Mesmo que você ficar rico com a bênção, mas não ficar parecido nada com Jesus. E de repente a gente olha para o status da igreja, a igreja está rica, mas não parece muito com Jesus. Aí não ama assim como Jesus.
não abraça como Jesus, não aceita como Jesus. Jesus foi conversar com uma mulher que a religião jamais conversaria. Jesus estendeu a mão para um leproso que jamais ninguém estenderia. Jesus se permitiu tocar por uma mulher impura, que jamais. Alguém encostou em Jesus lá, uma prostituta, uma mulher da vida, e os religiosos falaram assim: se ele fosse mesmo Cristo, ele saberia quem ela é. Pois é, o Cristo permite que a prostituta toque nele, mas o religioso não. Então, como é que nós estamos ficando parecendo? Nós estamos parecendo mais com aquele que aceita a prostituta tocar, ou com aquele que fala, impuro, eu sou santo, impuro. Não, parecer com Jesus é parecer com Jesus, é se abrir para o impuro, é abraçar aquele que fez besteira. Porque se tem uma chance daquele que fez besteira melhorar, é com o abraço de Jesus. Aquela prostituta que encostou em Jesus só melhorou, só transformou, porque Jesus deixou ela encostar nele. Aquele leproso só foi curado porque Jesus se permitiu ser tocado pelo leproso. Aquela mulher com fluxo de sangue só estancou o seu fluxo e ela foi curada depois de 12 anos passando por médico. Só foi curada porque Jesus permitiu que uma mulher impura lhe tocasse numa sociedade em que isso jamais poderia acontecer. Muito menos na religião daquela sociedade. Talvez um romano até que vai, mas um judeu jamais deixaria uma mulher impura lhe tocar. E se ele ficasse sabendo, ele ia achar muito ruim. Aí Jesus fez questão de dizer: quem me tocou? Então, esse é Jesus. E na perspectiva dele, ele deseja que nós vamos parecendo mais com ele. Eu falei para você abrir em João e não li, e não vou ler também porque o nosso tempo já passou. Mas o que eu estou falando está em João, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Nós ainda vamos continuar conversando sobre isso. Você pode ler João 1, 2, 3, 4. Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas por hoje, que fique no nosso coração, você faz parte da obra completa que Deus ainda não terminou. E no final, o que Ele deseja é que o seu corpo se pareça com a cabeça. A cabeça é Cristo. E o corpo precisa ter conexão com a cabeça. Você olhar para o corpo e fazer sentido. Você olha para o meu corpo. Às vezes o meu corpo, essa barriga aqui não devia estar aqui, né? Eu devia estar melhor. Mas você vê o meu corpo e você olha para a minha cabeça e você fala assim: essa cabeça combina com esse corpo. Não está um negócio esquisito, né? Não está um trem parecendo um animal e uma cabeça de gente. Não, está parecendo um corpo de gente e cabeça de gente. Então, o que Deus deseja é olhar para a igreja e falar assim: esse corpo combina com a cabeça. Não está parecendo um trem esquisito, não é? A igreja como se fosse um monstro e a cabeça de Jesus. Não combina. Deus está querendo que a igreja vá se parecendo com a cabeça, porque a cabeça já está pronta. Agora o corpo vai sendo construído para se parecer com a cabeça. Para que a gente não se assuste quando vê Jesus. Para que ninguém, quando vê o corpo, não se assuste. Olha para o corpo e fala: não, a cabeça e o corpo combinam. Eu tenho certeza que se você sair lá na rua e você vê um elefante, a hora que você olha para a cabeça, é a cabeça do pastor Fernando, e você vai correr. Seja lá o que for, pode ser até do céu, eu estou vazando desse negócio, que não combina. Já pensou um elefante com a minha cabeça lá? Vou fazer uma visita na sua casa, lá que você vê um elefantão com a minha cabeça? Então, você vai correr. Deus não quer que as pessoas corram de nós. Ele quer que as pessoas se aproximem de nós. Porque quando eles olharem no corpo, combinam com a cabeça. Toda vez que as pessoas olharem para o corpo e combinar com a cabeça, elas vão querer ficar perto. Toda vez que elas olharem no corpo e não combinar com a cabeça, elas vão correr. Que nós sejamos esse corpo que combina com a cabeça. Simone, tem um recado para nós.
Faz favor, Thiago. Dá um stop.